Série técnica. Bem-vindo ao Paracatu Rural. Vamos continuar nossa série Como aumentar a produção de leite sem mexer na dieta da vaca, podcast da Milk Point, conduzido pelas entrevistadoras Maísa Serpa, médica veterinária, e Stephanie Gonçalves, zootecnista, que receberam João Paulo Alves dos Santos, engenheiro agrônomo especialista em produção de alimentos e nutrição de ruminantes, e Alexandre Mendonça Pedroso, engenheiro agrônomo especialista em nutrição e bem-estar de gado leiteiro. Também o produtor rural Fábio Ribeiro Lembe, proprietário da fazenda Tainá, São Pedro, São Paulo, que produz 9.000 litros de leite em sistema confinado por dia. No episódio anterior, os especialistas comentaram sobre o conceito da dieta total, chamada TMR, que precisa ser muito bem avaliada, principalmente no que se refere ao sistema de produção adotado pela fazenda, e quanto à utilização dos softwares e também ferramentas, como, por exemplo, o vagão. Neste 9º episódio, continuando então esse assunto, o engenheiro agrônomo João Paulo disse que não são todos os produtores rurais que podem ter à disposição ferramentas como o software e um vagão. E ele também fala sobre como o profissional pode ajudar então o produtor rural nesse caso. Como que a gente pode ajudar o produtor? De que forma que a gente pode, de repente, melhorar a dieta fornecida de uma forma simples, sem investimento e fazendo um controle muito simples? É só medir matéria seca, né? E a medição de matéria seca, idealmente, né, o perfeito seria que a gente pudesse medir todo dia. Mas se você não pode medir todo dia, meça a cada 3 dias. Se não dá, aí você vai 3 dias, faça a cada 7 dias, mas estabeleça uma rotina de medição dessa matéria seca que o seu erro vai diminuir, né? Quando você acerta quando você faz esse ajuste. E a outra ferramenta também de manejo para aumento de produção muito importante, que acho que a gente acabou deixando passar, é a medição do consumo, né, Bruno? Sim. Não, é o que eu falei, né? Menos de 15% das fazendas que eu conheço, pelo menos, medem efetivamente consumo de alimento ou de água, mas é um aspecto importantíssimo da fazenda conhecer, né? Lógico, medir diretamente consumo em condições de fazenda é uma coisa muito difícil, né? Mas ter uma boa estimativa, né, usando as ferramentas, os softwares de TMR que a Tainá usa, e também são poucas as fazendas que usam, talvez até por desconhecimento, não sei, isso ajuda demais. Então... É uma coisa que eu ia perguntar, Alexandre, justamente a respeito disso. Por exemplo, a gente tem as fazendas que têm a condição de adquirir essas ferramentas, por exemplo, um vagão forrageiro, ou contratar um software, fazer esse monitoramento de uma forma um pouco melhor, um pouco mais próximo. Mas a gente tem um Brasilzão aí que você conhece, que as realidades não é uma receita de bolo. Como que a gente faz para essa parte de como fazer essa mistura, enfim? Stephanie, a gente trabalha com fazenda de todo tipo, né? Falei, a gente trabalha com fazenda de 30 vacas até 2.500 vacas. Então, realmente tem de tudo, né? E mesmo que a fazenda não consiga, vamos colocar dessa forma, ter ferramentas como softwares, vagões, etc., né? Fazendo uma coisa muito simples, que a gente chama de manejo de coxo, leitura de coxo, que é assim, todo dia de manhã avaliar o quanto está sobrando ou o quanto está faltando, né, em relação ao quanto foi colocado no dia anterior, para ter uma noção, de fato, do quanto as vacas estão comendo, né? Só o fazer isso já é um passo muito grande na direção dessa eficiência, dessa constância. Então, mesmo sem ter essas ferramentas mais sofisticadas, as fazendas que não possuem essa estrutura, elas podem fazer muita coisa, né? Tenha que assim, enxergar o valor disso, né? Isso implica só em trabalho, na verdade, na rotina da fazenda, né? De ter essa tarefa diária de ir lá observar o quanto as vacas estão comendo de fato e registrar isso, que seja em papel. Eu passei recentemente por uma experiência, né, uma consulta, né, um cliente
ele é cliente meu há muitos anos, e só que eu atendi essa fazenda em diferentes períodos, né? Por alguns anos, depois parando, voltando e tal. E agora, nesse novo ciclo, ele me chamou para fazer uma revisão total das dietas, né? Foi bem nesse momento de alta de insumos, ele pediu, por favor, né? Queria que eu resolvesse muito rápido, para fizesse rapidamente novas dietas para ajustar o seu manejo. Aí eu fiz essas dietas, mas eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, antes de você colocá-las em prática, eu preciso de um favor seu, você tem que permitir que eu fique um dia na sua fazenda, eu preciso acompanhar o seu manejo, eu preciso entender como está a sua fazenda hoje em termos de equipamento, como que você está carregando essa dieta, para ver de que forma que você vai, por exemplo, colocar isso que eu acabei de formular em prática. E eu vou traduzir aqui para vocês o que eu estou falando, né, de uma forma muito simples. Essa fazenda, por exemplo, ela carrega silagem com uma pá carregadeira, né? E ele não tem balança na propriedade. Ele tem vagão distribuidor, mas ele não tem balança. Então, como é que você vai ajustar o peso desse volumoso? E se você chegar lá e falar assim, eu quero que você coloque 437 quilos, ele não tem como fazer isso, porque a pá dele pesa próximo a 500 quilos. Quando ela está cheia, ela pesa 500 quilos. E ninguém vai pegar e vai colocar uma dieta de 437 quilos. Né? Quando você multiplica, né, estou falando do ajuste do lote, né, você multiplicou, por algum motivo, vai dar 437 quilos de silagem. Mas o sistema dele de carregar são conchadas pasadas de 500 quilos. Então, você, como nutricionista, você tem que ter essa percepção, você tem que estar lá e entender que aquilo é assim, e a partir daí você fazer um trabalho de trás para frente. Não é a nutrição que se impõe ao manejo, mas sim o manejo que vai fazer com que você coloque a nutrição dentro do sistema. Perfeito. E o agrônomo Alexandre dá um outro exemplo de manejo da dieta, e a gente confere daqui a pouco, depois do intervalo. O programa Paracatu Rural hoje é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então, se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, produtos da roça, pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural, que o seu programa vai ser, a sua marca, ela vai aparecer nos 4 cantos aqui do Noroeste Mineiro. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o Paracatu Rural no YouTube, e aqueles que não têm internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então, você que é empresário rural aí, ó, põe sua propaganda aí que você não vai estar perdendo não, viu, pessoal? Os sistemas de mistura de dieta, vagões misturadores, também evoluíram. No Brasil, nós temos basicamente 3 sistemas de mistura, um por tombamento, sistema de rotor e por roscas horizontais. Cada um com suas peculiaridades de tempo e qualidade de mistura, capacidade operacional, dentre outros. Mas muitos confinamentos ainda fazem o trato de forma mais artesanal, manualmente, com carretas de madeira ou com vagões que apenas distribuem a dieta, os chamados vagões em camada ou sanduíche. Estas diferentes maneiras de alimentar os animais podem implicar em variações expressivas em termos de ganho de peso, consumo, conservação alimentar, presença de distúrbios digestivos. O objetivo da ração totalmente misturada é garantir que em cada bocado o animal ingira algo que esteja muito próximo do que foi estabelecido na formulação. A ordem de adição de ingredientes em um vagão misturador pode influenciar tanto a eficiência de mistura quanto o grau de redução do tamanho da partícula. O tempo de mistura é crítico. A mistura incompleta resulta em oferecimento de dieta com apresentação inadequada no coxo, maior possibilidade de seleção de partículas, enquanto que a mistura excessiva pode causar segregação de partículas no coxo.
Um dos especialistas que participou do podcast, o agrônomo Alexandre, dá um exemplo em que não houve mudança no manejo, mas a média da produção caiu 8 litros de leite. Recentemente, vivemos uma situação que é bastante desconfortável, né? Mas que acho que cabe bem nesse exemplo. Quem faz o trabalho junto com o João Paulo no dia a dia lá na Tainá é o Carlos e a Ana Paula, né? Trabalham com a gente, enfim, e eles têm outra fazenda, um outro cliente nosso aqui no estado de São Paulo também, que eles fazem mais ou menos a mesma coisa que eles fazem lá na Tainá, né, na rotina. E essa fazenda, em 15 dias, um pouco mais de 15 dias, a média de produção das vacas baixou 8 litros de leite. Não mudou a dieta, não mudaram as vacas, não mudou o barracão, não mudou nada, né? Poxa, para a gente é uma coisa muito desconfortável, porque é um fato. Imagina, numa média de produção, cair 8 litros de leite. É uma tragédia isso. Aí, o que foi feito? Né? Isso que você falou. Vamos passar um dia na fazenda, ver o que está acontecendo, acompanhando. Aí, a primeira coisa que notou, mudou o tratador. Né? O tratador antigo saiu, entrou um novo. Bom, para encurtar a história, né? Essa nova pessoa mudou, e mudou radicalmente, o processo de fazer o carregamento, a mistura, não fazia descarga completa, então estava sobrando muita comida no vagão no final de cada trato, aí remontava, aí o peso não dá certo, aquela coisa toda. Então, vejam como esses detalhes, né, de você olhar o processo, pode ter um impacto muito grande, né? E demorou um pouco para a pessoa entender exatamente o que tinha que fazer, como tinha que fazer. Essa pessoa foi simplesmente, o anterior foi substituído e o novo entrou sem ter nenhum treinamento por parte da fazenda. E aí vira... Então, o que eu queria dizer é o seguinte, essas questões envolvidas aí no preparo da receita, uma coisa é ter a receita no papel, né? Sim. Mas no preparo e no servir para as vacas, putz, o impacto é gigante. Você está contando essa história, eu não vou me estender aqui também, como nós estamos no campo, a gente vai lembrando das passagens, nós temos aí inúmeros exemplos, mas vou colocar só um aqui, se vocês permitirem, só mais um. Claro. Esse caso foi ímpar, né? Envolve manejo, envolve operador. A fazenda redonda, regular, TMR, fritol, ventilado, climatizado, vacas com pedômetro, todas elas monitoradas diariamente, igual o Alexandre colocou, a produção começou a cair. Caiu 5 litros, 6 litros, a média estagnou, né, na baixa. Depois de uma semana, alguns animais não estavam mais comendo, né? O consumo, de repente, diminuiu muito, né? E aí todo mundo ficou com muito medo de suspeita de intoxicação, o que pode estar acontecendo e tal. E aí alguns animais começaram a pisar em ovos, né? E quando a gente usa essa expressão pisar em ovos numa fazenda de leite, nós lembramos de acidose, lembramos de laminite e vamos para essa linha, né? Então, novamente, eu fiz esse método do acompanhamento, do estar junto, e é muito importante que a gente converse na fazenda com quem faz as coisas no dia a dia. E aí, esse tratador, nesse dia, ele falou assim: João, você viu como melhorou o coxo? Eu falei: como assim? Ele falou: não está tendo mais sobra, né? E essa fazenda estava ajustada para aquele conceito de sobra zero ou sobra mínima, e estava redondo nisso aí. Eu falei: nossa, interessante, mas como de repente, né, a gente estava com dificuldade, isso aí foi ajustado. Ele falou: então, sabe o que eu estou fazendo para melhorar? Eu estou mantendo a ração
mas eu estou diminuindo o volumoso, rapaz. Comecei a diminuir o volumoso, então eu vou controlando o coxo e conforme elas vão comendo, se eu vejo que vai aumentar, eu diminuo o volumoso. Isso com vagão, tal, tudo. E agora está resolvido o problema. Plano perfeito. Plano perfeito. Então, para dar errado. Não. Tudo certo para dar errado. É um absurdo, é uma situação que você nunca vai imaginar e ela pode acontecer e assim, é a questão da comunicação, do treinamento, do acompanhamento, uma série de conceitos. Né? E tudo isso pode terminar, desculpa. Não, e é isso aí, é só esse exemplo. A imaginação às vezes, se você gosta de desafios, de casos mirabolantes, né, esse é o exemplos do foco. E tudo isso volta naquele ponto importante de entender o conceito, né? A pessoa que faz uma coisa dessa, ela não entende o conceito por trás do negócio. E assim, de novo, né, essa questão da dieta total, aí a pessoa pode estar ouvindo aquilo, ela pode estar, mas eu não tenho um vagão, eu não tenho, a gente mistura no garfo, faz qualquer coisa, você não vai passar ali, vou pôr a silagem, agora eu jogo o fubá ali em cima, põe um cadinho de feno, né, e deixo lá, vocês têm que mistura no garfo, faz qualquer coisa, né, que você consiga evitar o máximo possível essa seleção, que é o conceito do negócio, no fim das contas, né, o que muda é a forma de misturar, ou de pesar, ou de coisa, o importante é você saber que você tem que pesar direito, que você tem que misturar e evitar ao máximo essa seleção, né. O fornecimento mais frequente, ou mais tratos, de ração, reduz a magnitude e o impacto de erros na mistura, possibilitando menor variação na composição da dieta. A maior frequência de tratos pode também ser benéfica para o ambiente ruminal. A médica veterinária Maísa Serpa disse que antes de pensar em mexer na dieta da vaca, é preciso fazer um checklist para ver como está acontecendo então o manejo na sua fazenda. E nós vamos saber mais sobre esse assunto no próximo episódio. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? Chegou a hora dos abraços para os nossos ouvintes, telespectadores e internautas. Um abraço aí para Paulo Galdino da Silva, em Vila de Cruzes, Panelas, Pernambuco. Leandro Fernandes Barros, de Monte Alegre do Piauí. Isaac Nunes Rodrigues, Adilson José, Celso Lourenço, Valdir Amaral Cortes, de Ribeirão das Neves, em Minas Gerais. Victor, de Porto de Galinhas, em Pernambuco. Glauber Nobre, Samuel Nova Aliança, Bárbara Fonseca, Maria Vitória, Wender Machado, Walter Albernaz, os amigos da rede Paulinelli, Beatriz Cunha, Luiz Henrique, José Carlos, Lia Santos, Ana Maria, também o Carlos Eduardo, Pedro Henrique, Girlei Alves Esteves e para os nossos ouvintes da equipe da Contabilidade Novaes Pinto. Lembre-se de curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo aí nas suas redes sociais. Seu Paracatu Rural fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Para minha esposa Paula, beijo, te amo, Paula. Você planta e cuida, Deus dará o crescimento. Até o próximo encontro, Deus te abençoe. E lembre-se de comentar aí nos nossos vídeos no nosso canal youtube.com/Paracatu Rural, dizendo de qual cidade você é, para quem você quer que a gente mande aquele abraço, e a gente vai falar sempre aqui nesse momento no final do nosso vídeo. Tchau, tchau, até o próximo. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com
com seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.